Naamã. Então, vamos ver como é que isso aconteceu. Capítulo 5, versículo 1, diz aí: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este um homem herói, valoroso, porém leproso. Então imagine você um homem poderosíssimo, amado, respeitado por todo o seu povo, e até pelo seu senhor, como diz aqui, pelo seu rei, porque naquela altura um comandante do exército era, abaixo do rei, a pessoa mais importante que havia numa nação. E esse não era um comandante qualquer. Além de ser a segunda pessoa mais importante da sua nação, ele era um homem vitorioso, respeitadíssimo pelas muitas vitórias que ele tinha com o seu exército conseguido, e por isso o seu povo o amava, o seu povo o adorava. Quando ele passava nas ruas, as pessoas cantavam, batiam palmas. Porém, diz a Bíblia, havia uma coisa que o afligia: ele tinha uma lepra, que as pessoas não sabiam, porque quando elas viam Naamã passando pelas ruas, quando os seus soldados viam ele combatendo, viam ele vestido de uma armadura, mas quando ele chegava e tirava aquela armadura, então ficava visível para os da sua casa quem ele realmente era. E normalmente, as pessoas que mais conhecem quem nós somos são aquelas que convivem com a gente. Porque muitas vezes, quando a pessoa está no trabalho, está na igreja, em qualquer lugar, ela está vestida de uma armadura, de uma aparência que ninguém percebe. Mas normalmente quem está em casa vê a nudez, vê quem a pessoa realmente é, como acontecia com aquela família. A esposa, os filhos, os servos de Naamã sabiam que aquele homem valente, aquele homem respeitado, aquele homem admirado, era um homem leproso. E ele sabia também que um dia ele não ia mais conseguir esconder a sua lepra, porque você deve imaginar, a lepra não havia cura, e por isso ia se espalhar pelo corpo até chegar a uma altura em que ele iria ter que parar tudo por causa da sua lepra. Então ele sabia que aqueles dias de aparência estavam contados. Cedo ou tarde, todos saberiam que ele trazia dentro daquela armadura uma lepra. Então, no versículo 2 diz assim: saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. Então, quando esse comandante, numa certa ocasião, eles enfrentaram o exército de Israel e venceram, eles levaram algumas pessoas presas, prisioneiras, para ficarem como servos, para trabalharem para eles. E numa dessas pessoas foi uma menina que a mulher de Naamã levou consigo para ficar como sua serva. E que com o passar do tempo, ela vendo a lepra do seu senhor, de Naamã, ela um dia evangelizou a esposa dele. Falou: olha, eu conheço um homem de Deus em Israel, na minha terra, que pode curar o seu esposo. Ela falou para o marido, e ele, Naamã, pediu autorização do rei para ir lá em Israel, se apresentar a esse homem de Deus para que ficasse curado. Amém? E aí, no versículo 9, está escrito que ele foi, veja aí, versículo 9,
Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então olhe para mim, por favor. Ele pensava, porque ele estava habituado, quando ele ia com a sua comitiva, onde ele ia parava tudo. Se hoje, quando o presidente vem em um determinado bairro, para-se a rua, para-se todos os vizinhos, descem para ver. Imagine naqueles dias um comandante como esse, com vários cavalos, carros puxados por cavalos, aquela comitiva toda. Ele pensava que o homem de Deus ia fazer uma recepção especial, ele pensava que Eliseu iria receber ele com toda a pompa, fazer um grande ritual de purificação para curar ele, mas não foi nada disso. Pelo contrário, nem receber ele na porta, o homem de Deus foi. Quando disseram para o homem de Deus que o grande comandante da Síria estava lá na porta esperando para ser curado, o homem de Deus disse assim para o seu auxiliar: vai lá e fala para ele que se ele quiser ser curado, que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Olha para mim, por favor. Aquilo, quando Naamã ouviu aquilo, ficou revoltado. Nem me receber ele recebeu. Eu pensava que ele ia vir, colocar a mão sobre a minha cabeça, fazer oração para que eu ficasse curado, e ele me manda mergulhar no Rio Jordão, que por sinal, você como ouviu aqui, não era o rio mais limpo que havia naquele lugar. Então ele disse: por que eu não mergulhei nos rios de Damasco, que da minha terra, que são mais limpos? Por que eu tenho que fazer isso no rio? E foi embora revoltado e ainda leproso, porque ele queria fazer do quê? Do jeito dele. Você sabe por que nem todo mundo que vem para a Igreja Universal fica? Porque elas querem fazer do jeito delas. E na Igreja Universal nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Você vê que não há nenhuma cadeira para nenhuma pessoa especial. Você vê que o tratamento na Igreja Universal para uma é o mesmo tratamento para o outro. Você veja que nós, pastores na Igreja Universal, não procuramos agradar ninguém, porque nós não somos senhores, nós somos o quê? Servos. E este homem estava acostumado a ser senhor, e ele estava acostumado a fazer sempre as coisas do jeito dele. Como comandante, ele estava habituado a mandar e não ser mandado, estava habituado a dar ordens e não receber ordens. Ele estava habituado a chegar no campo de batalha e falar para os seus servos: olha, eu quero que seja feito desse jeito, e ninguém era capaz de contrariar ele. Então, quando ele foi contrariado, ele não aceitou. E às vezes a pessoa, ela é contrariada, ela não quer perdoar, mas Deus diz para ela: você tem que perdoar. Ela não quer deixar aquele hábito, mas Deus diz para ela: se você quer ficar livre dessa lepra, se você quer ser mudado, você tem que deixar esse hábito, você tem que descer, você tem que quebrar esse orgulho, porque não é do seu jeito, é do jeito de quem? É do jeito de Deus. Para que ele mergulhasse naquelas águas, você sabe, a armadura de aço e até de couro ele não ia conseguir mergulhar com aquela armadura. Então Deus mandou que o homem de Deus dissesse para ele mergulhar nas águas do Jordão, não é porque aquelas águas eram sagradas, não é porque as águas curariam ele, não, é porque para mergulhar ele iria ter que tirar o quê? A armadura, à frente de quem? De toda a gente. Aquilo ali era uma facada no orgulho dele.
o maior problema dele não era a lepra, era o orgulho. Era o orgulho, era o fato dele querer estar preocupado em manter a sua aparência. O que os outros vão pensar quando eu tirar a armadura? Será que eles vão continuar me respeitando? Será que eles vão continuar me admirando? Mas ele tinha que fazer uma escolha: ou continuava leproso e sendo admirado, ou colocava a sua admiração em risco, mas ficava livre daquela lepra. E quantas vezes você tem que fazer escolhas como essa? Você esconde a sua fé das pessoas no seu trabalho, você esconde a sua fé da família, você esconde os seus conceitos, as suas convicções das pessoas, porque você não quer que as pessoas contrariem você não quer perder a admiração das pessoas. Quantas vezes existem pessoas na igreja que preferem manter uma amizade do que de fato serem transformados, e aí vivem como Naamã, uma coisa na rua e outra coisa dentro de casa. Vivem como Naamã, mais preocupados com o que os outros pensam a seu respeito do que realmente ser uma pessoa nascida de Deus. Mas quando ele estava indo embora, está escrito aí no versículo 13, que então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Os servos dele quiseram fazer ele o quê? Pensar. Vem cá, mas será que não vale a pena, seu rei? Seu comandante, não vale a pena. Veja só, o que ele está te pedindo é algo demais. E às vezes eu tenho essa impressão, às vezes a gente fica se perguntando: meu Deus, Deus não pede nada demais. Deus pede uma conversão sincera, Deus pede uma entrega verdadeira, Deus pede um coração despojado. Deus nunca pede para a gente fazer uma coisa que a gente não pode fazer. Ele nunca vai pedir para você mudar uma coisa que você não pode mudar. Ele nunca vai pedir para você deixar uma coisa que você não possa deixar. Mas tem pessoas que parece que o que Deus está pedindo para ela é coisa demasiada. Então ele pensou: peraí, realmente não vale a pena eu ficar com esse orgulho, não vale a pena eu voltar leproso por causa do que os outros vão pensar. Quer saber? Eu vou obedecer a Deus, eu vou mergulhar. Amém? E aí diz aí a Bíblia que desceu. Ele fez o quê? Desceu. Tem gente que tem que descer, né? Descer do pedestal, descer do salto alto. Desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. E voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando-se, pois, diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora peço-vos que aceites uma bênção do teu servo. Porém o homem de Deus disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá ao teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Amém? Então olhe para mim, por favor. Ele ficou curado, ficou tão agradecido pela cura, que ele voltou lá na casa do homem de Deus para oferecer o ouro, oferecer as vestes que ele trouxe como presente para agradecer, mas o homem de Deus não aceitou. Então ele pediu para o homem de Deus que deixasse ele levar um pouco daquela terra, para quando ele chegasse lá, levantasse um altar com aquela terra e passasse a sacrificar, a servir apenas ao Deus, porque ele servia a outros deuses, mas a partir daquele momento ele decidiu que ia servir apenas o único Deus. Ou seja, ele não ficou curado só da lepra, ele foi salvo, ele foi transformado. E se
Se Deus tivesse curado ele, se o homem de Deus tivesse só feito a oração por ele, ele teria sido curado, mas não teria sido salvo. E às vezes é por isso que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque Deus não quer só abençoar você, Ele quer salvar a sua alma. Então, para salvar aquele homem, Deus teve que contrariar ele. E às vezes existem coisas que acontecem na vida da gente, que é Deus quebrando o nosso orgulho, que é Deus moldando o nosso ser. Existem coisas que não acontecem do seu jeito, que é para mostrar para você que quem manda é Ele, e nós apenas obedecemos, para você descer. E aí, quando você desce, aí ele faz você com o coração como de um menino, como a carne de Naamã ficou como a carne de uma criança. O seu coração, a sua mente, a sua alma fica livre daquela lepra, e você se torna uma pessoa pura aos olhos dele, como uma criança. Amém? Aquela lepra do orgulho, aquela lepra da malícia, aquela lepra da incredulidade, aquela lepra do pecado, deixa de existir, e você se torna uma pessoa limpa como uma criança. Amém? Essa é a oportunidade que Deus está dando nessa Santa Ceia. Para agora, nessa oração, se você reconhece que você tem sido como Naamã, e mais por baixo dessa armadura aí, por baixo dessa capa, tem aí uma pessoa leprosa, um coração leproso, uma mente leprosa, uma alma leprosa. Ele quer curar você, para você ser uma pessoa agradável aos olhos dele. Amém? Para que você seja uma pessoa verdadeira, não só uma coisa quando está dentro da igreja, mas ser em todo canto. Fiquem de pé, por favor.